Fala Franchising, bem-vindos ao podcast da ABF, Associação Brasileira de Franchising. Eu, Rodrigo Abreu, diretor de Marketing e Comunicação da Associação e também Master franqueado da Alpha Graphics aqui no Brasil. Hoje com um tema super interessante, recebendo dois convidados especiais, o Ângelo e o Murilo, que brevemente apresentarei, com um assunto de autoatendimento. Para terem uma ideia de como esse assunto é extremamente importante, nós estamos falando de um setor, de uma tecnologia, uma tendência que cresceu nos dois últimos anos, 2022 e 2024, mais de 90% no nosso setor de franchise. E é por isso que eu recebo os dois aqui, ao quem eu dou boas-vindas. Vale lembrar que esse podcast, Fala Franchising, é um patrocínio da Sultz, a plataforma que oferece diversos módulos para a gestão das franqueadoras, para a gestão das redes de suas franquias e das filiais, com mais de 25 módulos integrados. É isso aí. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ângelo, sou CEO da Lavô. A Lavô hoje ela é a maior rede de lavanderia self-service do país. A gente está aí no franchise há 5 anos e é um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar sobre os processos autônomos e tudo que mais aí para ajudar os nossos amigos, né? Bom, prazer estar aqui. Meu nome é Murilo Specchio, sou CEO, sócio fundador da Honest Market Brasil, a rede de mini mercados com mais de 500 unidades em todo o Brasil. E a gente vai falar um pouquinho aí sobre o que é o autoatendimento, como que a gente está desenvolvendo essa questão cultural aqui também no Brasil. O papo vai ser ótimo. Muito bom. Quando a gente fala em autoatendimento, Ângelo e Murilo, a gente está falando no Brasil, primeiro de um desafio histórico, cultural de autoatendimento e passa-se também por uma equivocada, talvez, análise sobre falta de confiança no consumidor. E o mercado de autoatendimento vem quebrando essas duas barreiras. Queria agora, começando aqui pelo Murilo, que falasse um pouco sobre, baseado nessas duas experiências, como que você surgiu a ideia e foi para frente. Bom, eu conheci essa solução, Rodrigo, em 2013, quando eu morei na Austrália. Então, a primeira vez que eu vi um sistema de self-checkout num varejo alimentar. E aquilo ali foi fascinante. No Brasil, na época, eu acho que a única coisa que tinha parecida com modelos de autoatendimento era guichê de estacionamento que você podia pagar ali o estacionamento do seu carro. E aí, quando eu voltei para o Brasil em 2017, eu fundo uma indústria de alimentos naturais e saudáveis para vender refeições, snacks e sobremesas, utilizando uma tecnologia de autosserviço. Então, eu comecei a colocar freezers e geladeiras dentro de empresas com uma solução de autoatendimento. Então, era um trabalho que a gente fazia junto com o RH ali, para que a gente pudesse comercializar esses produtos baseado em autoatendimento e trazendo já uma taxa de confiabilidade ou de honestidade que tinham ali nos departamentos que a gente operava esse modelo de negócio. Então a gente surge ali em 2017 com esse modelo aí, dando os primeiros passos no Brasil. Muito bom. Depois eu quero voltar com você, que você, antes de franquear, você operou 80 unidades próprias para consolidar o setor, para crescer de uma forma bem sustentável. Sim, acho que é legal a gente falar depois um pouco sobre isso, porque antes de tomar essa decisão de realmente escalar o nosso modelo através de franquias, eu tive a oportunidade de operar 80 lojas próprias, 70% dessas lojas São Paulo, mas eu tive outros estados também, então foi uma experiência bem interessante antes de tomar essa decisão e virar aí um franqueador efetivo. Ótimo. E Ângelo, com a questão primeiro cultural do autoatendimento no Brasil, depois a confiança, de onde surge a ideia para você começar? Sim. Bom, a Lavô ela nasceu de um sonho meu de autonomia mesmo, né? Comecei a pesquisar negócios que não demandassem funcionário, né? Uma operação tão complexa, né? E uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos em 2017 me abriu a cabeça, né? Assim como o Murilo viu algo parecido na Austrália, eu vi nos Estados Unidos, né? Então lá eu tive o primeiro contato com uma lavanderia de autoatendimento. Então aquilo já me abriu um alerta. Nisso, né, no ano seguinte, né, 2 amigas minhas saíram para um sabático pela América do Sul, venderam tudo, colocaram num carro adaptado e saíram pela América do Sul. Qual foi o maior problema delas durante o percurso de 8 meses? Lavar e secar roupas. Então esse aí já me deu um outro estalo, porque no Brasil não tinha, né, praticamente, né? E o que tinha funcionava de uma maneira muito precária, porque não tem, né? Hoje tem, né? Mas na época não tinha tecnologia para isso, né? E
A Lavô nasceu a partir disso, né? Dessa necessidade, né? De um mercado, de um negócio que, enfim, né? Praticamente um oceano aí azul para se navegar, né? E também da minha necessidade como empresário mesmo, né? Como empreendedor, né? Então acho que juntou as duas coisas e a força de vontade a gente conseguiu colocar as primeiras operações em pé, né? Ótimo. Entre os desafios, quando a gente pensa no mercado, pontos de venda, varejo, a gente fala sempre muito da experiência do consumidor final. E aí, começando por você agora, como é que vocês garantem essa experiência agradável, gostosa para o cliente no dia a dia, sabendo que ele está no autosserviço, sem interação com funcionários? Sim, os primeiros testes que nós fizemos, né, até chegar nos 3 passos que nós temos hoje, né, dentro das lavanderias, né, a gente passou por muito teste, a gente passou por muita, né, muita insistência em algumas coisas, né. Então hoje o consumidor ele tem uma operação extremamente fácil, né, onde ele vai num totem de pagamento, né, e seleciona a máquina já libera, ele coloca a roupa dentro, só aperta o botão iniciar. A máquina insere o sabão e o amaciante automaticamente, o consumidor não tem que se preocupar com nada, né? Aí, para fazer a secagem, ele vai colocar a roupa na secadora e fazer a mesma operação. Então, o nosso objetivo era simplificar ao máximo a operação através de tecnologia, né? E ideias ali, criações e adequações que nós fizemos ao longo do período, né? Então, hoje o consumidor tem uma experiência extremamente agradável, né? Atrelado a uma loja com Wi-Fi, que tem que ter Wi-Fi hoje, né? Em todos os ambientes, né? Televisão, ambiente climatizado, enfim. A gente criou uma atmosfera agradável para o consumidor poder fazer ali a sua lavagem e secagem de roupas de forma tranquila, né? E ágil. Ótimo. Bom, além do ambiente, você tem a questão da reposição dos insumos, lógico, para fazer o serviço. Talvez para essa experiência gostosa, agradável, Murilo tem um desafio gigante na reposição de estoque para que seja experiência gostosa. Sim, e acho que só complementando um pouco do que o Ângelo trouxe, é que assim, o nosso negócio, que é um mini mercado 100% autônomo, a gente saiu, se a gente olhar o histórico Brasil, do hipermercado para o supermercado, para o mercado de bairro, para a conveniência e depois agora para a microconveniência. O que se deu nesse movimento, se a gente observar? A gente está se aproximando cada vez mais do consumidor. E aí, respondendo um pouco da sua pergunta, essa experiência de estar muito próximo do consumidor, ninguém planeja acordar e falar assim, fiz uma lista e vou na Honest Market fazer a compra dos meus produtos. A gente está ali para poder resolver a vida daquele consumidor naquele momento. Então, é sim uma compra por impulso, é sim uma compra por conveniência que esse cliente vai fazer. Então, o mais importante para a gente atender bem ele é saber o mix de produto que a gente vai conseguir entregar para ele, com a precificação correta e, obviamente, sem depender de um terceiro para transacionar essa venda. Então, a gente consegue trazer esse elemento de quase dessensibilizar o processo comercial, que antigamente você ia com dinheiro, depois com cartão, e aí o futuro desse negócio é pagar via face, né? Indo nessa linha, como continuidade, quais são as principais métricas, e aí, começando por você, Murilo, que vocês acompanham para monitorar a rentabilidade do negócio e que o franqueado está tendo sucesso? Acho que sempre quando a gente olha uma operação, né, a gente tem um nome técnico disso que é o P&L, é basicamente olhar o resultado ali financeiro desse nosso franqueado. A gente olha os principais elementos. Então, o faturamento de uma loja, e aí o faturamento ele é sempre composto por 2 unidades. Uma é o ticket médio e outra é a unidade, né? A quantidade de produtos que você vende ali especificamente. Isso vai te dar um faturamento e depois a gente vai olhar a estrutura de custos dele. No modelo de negócio que é autônomo, principalmente, a gente elimina principalmente os custos de pessoas que você teria dentro de um negócio conhecido também como SG&A. Quando a gente exclui isso, a gente vai olhar a margem e o resultado líquido efetivo dele. Uma das coisas que você precisa olhar com muito cuidado no mini mercado autônomo é a taxa de ruptura, Rodrigo, que é um produto que pode ser pego ali na loja e a pessoa não pagar por ele. Obviamente, a gente tem uma política para poder endereçar isso e, como qualquer negócio, é um tipo de desperdício. Mas, ainda assim, é mais barato ter esse desperdício do que, de repente, contratar uma pessoa para poder operar esse modelo de negócio. Excelente. Obrigado. E, Ângelo, as métricas que você monitora para dar segurança ao franqueado sobre rentabilidade? Sim. A lavanderia de autoatendimento ela parece simples, né? Porque o franqueado, por exemplo, só tem 2 produtos que ele compra, né? Que é o sabão e o amaciante, né?
A gente usa um produto que a bombona, né, que fica atrás das máquinas ele abastecendo, né, ela serve para 1000 lavagens. Então, não é uma coisa que o franqueado tem que trocar constantemente, né. Atrelado a isso, né, e a gente entrando um pouco nesse lance da rentabilidade, nós, até por, né, ao longo do caminho, a gente foi aprendendo que a gente não pode ter um preço fixo para todo o Brasil. Né? Então a gente hoje trabalha com 4 valores do custo do serviço. Né? Então a gente hoje tem 17, 18, 20 e 22. Então a gente ajuda o franqueado a escolher o preço que vai estar de acordo com a operação dele. Né? Porque, por exemplo, São Paulo, né? A gente aqui, a maioria das operações custa 18 ou 20 reais, porque o custo de aluguel em São Paulo ele é mais elevado, né? Contrariamente ao Norte e Nordeste, que acaba usando um valor menor para que, né, por conta desse custo, né, operacional ser menor no Norte e no Nordeste, né? Então a gente ajuda o franqueado a fazer e a rentabilizar melhor através dessa opção, né, de valores diversificados, né? Além de que a operação em si é muito enxuta, né? Quando eu criei a Lavô, eu pensei sempre nisso, né? Um custo baixo para tudo, né? Então a gente tem que ter um metro quadrado o menor possível para a gente reduzir o custo de aluguel, principalmente, né? O aluguel é uma coisa que a gente pensa muito. E outra coisa que a gente faz muito com o franqueado, né? Qual que é o segundo maior custo do nosso franqueado? Energia elétrica. Então a gente faz parcerias com empresas que vendem sistemas de assinatura de energia, né, solar, né, fotovoltaica, desse tipo de coisa, né? Então o franqueado ele tem a opção também de economizar até 15% da sua conta de energia. Então a gente cria várias parcerias, a gente busca várias alternativas, né? Até porque um objetivo nosso sempre foi inovação, né? Para que o nosso franqueado, né, tenha o custo menor no final. E isso reflete para o consumidor, né? Para que o consumidor também tenha um serviço digno, né? Então acho que esses são alguns dos nossos pilares, né? Ótimo. Quando a gente fala, unindo agora um pouco de experiência do cliente, aí tem a rentabilidade do franqueado, a gente tem uma parte por não ter funcionários, como vocês tratam a jornada ali de manutenção para que tudo siga correndo naturalmente, você tem equipamentos ali que não podem parar. Então, como é que suporte técnico, manutenção, como que vocês conseguem dar esse tipo de assessoria para que os equipamentos sigam funcionando normalmente? Acho que o primeiro ponto é que a gente tem uma cadeia de fornecedores já homologado. Então a gente opera em nível nacional, a gente trabalha com os players e a gente tem um requisito para o franqueado que vai abrir uma loja para que ele faça a aquisição de equipamentos novos já com uma garantia. Obviamente são equipamentos industriais, no caso de geladeiras, freezers, gôndolas, que você tem aí uma assistência também técnica em nível nacional. A gente não pode esquecer que as nossas lojas são abertas em lugares que são controlados, diferente de um bar ou mesmo na rua que tem uma movimentação muito grande. Então você tem aí quase que uma depreciação e aí por uso efetivamente, Rodrigo, muito menor do que você teria em qualquer outra operação de varejo tradicional. Então a gente já tem esses parceiros que poderiam fazer qualquer replace, substituição de equipamento caso acontecesse alguma coisa nesse sentido. E depois a gente vai para a parte da tecnologia. Então a gente tem uma loja autônoma, né? O ponto fundamental do nosso modelo é que isso funcione, né? Porque se não funcionar na hora, o cliente não vai conseguir pagar e o franqueado não vai receber. Então, hoje a gente tem o que a gente chama de SLA de disponibilidade de 99,9% com a tecnologia parceira. A gente decidiu realmente não ter tecnologia própria, usar uma tecnologia do mercado super consolidada já, de grandes players, que já trabalhavam com PDV e frente de caixa e adaptaram seus modelos para autosserviço. E a gente também tem uma fila prioritária de atendimento para os nossos franqueados. Então, essa é a forma como a gente se estruturou para dar esse suporte para o nosso franqueado em qualquer tipo de ocasião que possa acontecer aí algum defeito de um equipamento ou alguma questão nesse sentido. Mais importante é a solução para a venda na ponta, além do totem de pagamento, a gente também tem aplicativo. Então, no pior cenário, se acabasse a luz do condomínio, o cliente ainda conseguiria pagar pelo aplicativo. Então, a gente, por estar dentro de um ambiente controlado, a gente tem esse benefício principal. Ótimo. E vocês, Ângelo, com relação à manutenção, para que o franqueado tenha segurança
de que o negócio dele vai seguir em frente e que o cliente tenha boa experiência? Primeiro a gente, né, as máquinas que nós escolhemos é de um fornecedor que ele tem abrangência nacional em assistência técnica, né? Então isso aí foi um dos principais, das minhas principais preocupações quando começou o negócio, né? Então a gente hoje tem assistência técnica a nível nacional. Atrelado a isso, a gente tem, a gente educa o franqueado, né? A gente faz ali, promove simpósios, encontros para falar única e exclusivamente de manutenção, esse tipo de coisa. Que tem muitas coisas que acontecem dentro da lavanderia que o próprio franqueado pode resolver, sem a necessidade de um técnico, né? Então, a gente tenta ali dentro desse processo, né, educar e ensinar o franqueado a ele mesmo resolver a maioria dos problemas, né? E quando não tem, né, como resolver, aí é um técnico autorizado, né? Que aí, enfim, a gente até ajuda o próprio fabricante, né, a aumentar o número de técnicos no Brasil, né? Porque hoje um dos grandes problemas é mão de obra, né? E nessa parte, inclusive, a mão de obra tem que ser especializada, tem que ser uma mão de obra boa, né? E, enfim, então a gente demora também para crescer a rede autorizada por conta disso, né? Mas, no geral, a rede está bem suprida, né? Até porque isso, né, foi pesquisado antes, né? Então, tá aí uma dica, né? Você vai começar um negócio, você trabalha com equipamento, máquinas, equipamentos, né? Acho que a primeira coisa é você pensar na própria manutenção, né? Na própria assistência técnica, né? Quem que vai fazer isso, né? Como que isso vai funcionar, né? Como que é a reposição de peças, né? E atrelado à reposição de peças, a gente está fechando uma parceria, inclusive, agora com esses fornecedores, que nós mesmos vamos, né? A própria franqueadora vai ter um estoque de peças para que ela possa fornecer a peça de reposição para os franqueados. Porque máquina parada é lavanderia com prejuízo e automaticamente reflete nos royalties da franqueadora, né? Então, acho que é uma via de mão dupla, né? Então, nós termos essas peças e investir nesse estoque inicial, para a gente também é super importante, né? Garante ambas as operações. E aí, acho que só para poder adicionar, acho que tem outros empreendedores também que estão ouvindo, assistindo a gente. Sempre que você for pensar a criação desse modelo de negócio, pensar a contingência, né? Que é o que a gente está discutindo aqui, é um fator determinante. Então, validar esses fornecedores homologados, assim como o Ângelo comentou, a gente tem um estoque de backup de totem de pagamento. Então, se eu tiver um problema hoje em qualquer região do Brasil, eu consigo chegar com esse totem no mesmo dia ou no máximo em um dia. Para uma loja que opera, se eu deixar um dia de faturamento, já é crítico. Então, a gente quer chegar o mais rápido possível. E a gente passa a pensar a nossa expansão e, de repente, ter estoques também regionais para conseguir atender o franqueado caso aconteça alguma situação. Mas acho que esse é um assunto super importante, porque é o que vai dar segurança para quem vai investir também no seu modelo de negócio. Tá. Quando a gente fala desse modelo de franquia, a expansão através de microfranquias permite que o franqueado seja um multifranqueado que tenha várias operações. Que tipo de tecnologias vocês oferecem para que ele consiga monitorar, gerenciar 16, 30, 40 franquias eventualmente? Acho que um ponto muito legal que a gente fez foi pensar desde a nossa oferta, Rodrigo, e eu vou dar esse exemplo. Hoje a nossa taxa de franquia é um valor único, então o nosso franqueado paga um valor único e ele pode abrir lojas ilimitadas. Hoje a gente tem franqueado com 16, 17 lojas em operação. E aí a gente sempre entendeu qual que é a jornada do franqueado dentro de uma rede. Porque quando você abre uma loja, o seu desafio é um. Quando você tem 5 lojas, de repente você precisa ter uma pessoa para cuidar do abastecimento da sua loja. Foi o que eu falei antes, né? A loja ela é autônoma, a venda é autônoma, mas existe um back-office de abastecimento dessa loja, de compra de produtos, de precificação, de markup. Tem um trabalho que é feito por esse nosso franqueado. E aí eu acho que eu gosto de trazer um elemento aqui que vem antes da tecnologia, que é assim, a gente, antes de ser uma franquia, a gente é uma empresa de educação. Então, a gente precisa capacitar o nosso franqueado nas várias etapas de jornada dentro da rede. Então, hoje, tem franqueado meu que não precisou contratar a gente, mas, de repente, ele vai precisar de um treinamento para saber como que ele vai contratar um abastecedor. Era um desafio que ele não tinha e ele passa a ter. Depois, alguém que cresceu o faturamento dele, ele vai precisar desenquadrar do Simples Nacional, vai para um outro regime tributário. A gente vai precisar instruir ele, orientar ele
para que ele possa se desenvolver dentro da rede. Então tem uma questão e um quesito de educação, de preparar esse franqueado para os vários momentos dele dentro da rede. Acho que essa é uma coisa que a gente tomou muito cuidado para se desenvolver. Ótimo. Antes de ouvir a resposta do Ângelo, reforçar que a ABF tem como um dos pilares principais a educação e como suporte aos nossos associados a ABF Academy, que tem jornadas de treinamentos disponíveis para toda a rede. E aí, que é onde a gente vai além do negócio operacional. Treinamentos que servem para mim, a franqueadora, para de vocês, porque quando a gente torna a pessoa que vem, inclusive, principalmente para quem vai empreender pela primeira vez, ela, de uma hora para outra, ela vira de um empreendedor para virar um empresário, passa a entender sobre contas a pagar, a receber, sobre gestão do negócio, sobre contratação, demissão e assim por diante, toda a jornada do empresário. Então, a BF Academy, com conteúdos específicos da BF, mas também em parceria, por exemplo, com o Sebrae e outras associações, a gente tem uma gama muito grande. Então, incentivem e tragam os franqueados. Além do que vocês oferecem diretamente pelas franqueadoras, eles podem participar diretamente da BF Academy. Legal. Sim. Tá? Bacana. Você, Ângelo, com relação à tecnologia para exatamente poder ajudá-lo a gerenciar múltiplas unidades. Sim, eu acho que hoje, né, a gente tem que, né, pensar muito em relação a tudo isso, né? A nossa operação, né, a operação das lavanderias, ela é mais simplificada, então o franqueado consegue fazer a gestão ali tranquilamente, né? E muitos problemas que acontecem dentro da lavanderia, né? Problemas acontecem, né, por incrível que pareça, né, o franqueado consegue resolver a longa distância. Então, por exemplo, um consumidor foi na unidade, por algum falha técnica, alguma coisa, o equipamento não foi liberado, né? Ele foi lá, fez o pagamento no totem e o equipamento não liberou, né? Ele vai ligar para o franqueado do telefone que está ali dentro da unidade, né? O franqueado remotamente consegue liberar a máquina para o consumidor. Então, com isso, ele consegue fazer a gestão de várias unidades, né? Como isso é um problema que acontece uma vez ou outra, né? Não existe grandes problemas assim para se administrar dentro desse negócio, né? Então, o franqueado consegue sim fazer ali a gestão de forma remota, ainda mais agora com tecnologia, né? Que, enfim, a maioria das nossas lojas são todas automatizadas. O franqueado consegue fechar a porta, apagar a luz, desligar ar-condicionado, tudo remotamente. Então, ele não precisa estar ali todo dia abrindo e fechando as lojas presencialmente. Ele consegue fazer tudo isso através de tecnologia, né? Então, por conta disso, ele consegue ter 1, 2, 3, 5, 7, 10 unidades, como já acontece com a gente, né? Então, acho que essa facilidade de gestão, né, contribui muito, né? Contribui muito. E tudo com tecnologia. Sem tecnologia, eu acho que essa tarefa fica um pouco mais complicada, né? Eu conheço a operação de vocês dois, de novo, construindo ambientes agradáveis, e aí de conveniência pura, mas naturalmente para o franqueado localmente tem a questão de insumos ou de produtos que seja um mix de produtos, que você pode até, como padronizar, como que você garante hoje que os seus franqueados estão usando insumos aprovados, insumos de boa qualidade. E a mesma pergunta depois para você, Murilo, em relação ao mix, a construção, respeitando a regionalização do local, Sim. a distribuição, mas como que você garante esse sarrafo não mesmo parecido? Sim, isso é uma grande preocupação, né? Manter o padrão, né? Fazer com que o franqueado esteja ali usando os produtos padronizados pela franquia, né? Até porque o consumidor tem que enxergar esse padrão, né? Como que a gente faz isso, né? Controlando através da quantidade de ciclos, né? Então, por exemplo, uma bombona de sabão, ela dá para 1000 ciclos, né? Então, a gente faz essa conta ali dentro do sistema, né? O próprio sistema já nos dá essa conta e aí ele vai nos alertar, ó, o franqueado João, ele comprou nos últimos 3 meses 2 bombonas, ele já está atingindo os 2000 ciclos, está na hora dele comprar novamente. Se ele não comprou, a gente vai lá e avisa ele, ó, está na hora de você comprar, porque já está chegando próximo dessa quantidade de ciclos referente ao sabão que você comprou, né? Então a gente controla através disso, né? Então, se por um acaso o franqueado está fazendo alguma coisa ali incorreta, né, nesse sentido, né, a gente vai saber, né, através desse controle, né, porque hoje a gente vende isso, né, pro mercado, né, a gente usa o sabão e o amaciante da Omo e o Comfort, então são produtos específicos para lavanderia, né, então se um franqueado usa um produto diferente, compromete a imagem, né? Então, sim, a gente tem que fazer esse controle e para a gente é bem tranquilo, não é nada muito complicado, não. Ótimo.
Quando a gente pensa em mix de produtos, principalmente numa loja de varejo alimentar, cada condomínio, cada empresa que a gente, ou seja, opera, a gente tem uma característica de consumo muito particular. E aí a primeira coisa que a gente faz é uma pesquisa de intenção de consumo. Isso é uma das poucas oportunidades que um varejista consegue fazer, né? Antes de abrir a loja, perguntar para o consumidor o que ele gostaria. E aí a pesquisa de intenção de consumo, ela é combinada com um setup de mix de produto que a gente já sabe da demografia. Então eu pego uma lista de produtos que eu sei que vai funcionar, que é a curva ABC de produtos, e combino com esse mix. E aí eu chego numa cesta de produtos para aquela determinada loja. Obviamente a gente trabalha com grandes players, então Unilever, Pepsi, Coquebon, BRF, que já são grandes players homologados. Só que o que acontece? Tem a regionalidade. A gente está dentro de um Brasil de vários Brasis. Então, em Fortaleza, minha loja de Fortaleza, o sorvete que eu mais vendo não é que bom. É Pardal. Pardal não é o passarinho. Pardal é, ou seja, uma rede de sorvetes que tem lá. Então a gente respeita muito a regionalidade de cada lugar para conseguir trazer esse consumo regional e potencializar a venda das nossas lojas. E aí uma coisa importante que a gente faz é, o franqueado às vezes vai mapear um determinado produto que ele queria vender na loja dele. E aí a gente, como franqueador, a gente está super aberto a trazer e homologar esse produto. Só que para dar segurança para esse franqueado, principalmente por ser um produto alimentar, a gente sempre vai fazer um check para poder ver se essa empresa atende à vigilância sanitária e ele tem o alvará de funcionamento dele. Justamente para o nosso franqueado estar seguro que ele está trabalhando com um produto de qualidade que não vai ter realmente problema na ponta. Mas assim que a gente lida aí com toda a nossa cadeia de fornecimento. Muito bom. Quando eu falo da ABF, a gente tem a ABF formada por diversas comissões, que aliás sempre incentivo que os associados participem das comissões, são inúmeras, mais de 10, eu não lembro agora específico número, mas é um dos grandes ativos participar das comissões para fomentar o mercado, entender qual é contribuir com o desenvolvimento do setor de uma forma geral. E, paralelamente, eu sou o diretor responsável pela comissão de sustentabilidade, comissão de ESG. Então, naturalmente que eu tenho que trazer esse tema aqui para a mesa, porque a gente vê hoje candidatos à franquia buscando franquias que tenham a preocupação em relação à sustentabilidade, o consumidor final e, naturalmente, já surgindo linhas de financiamento específicas para franqueadores ou para marcas que estão preocupadas com sustentabilidade. Queria que vocês dessem agora uma navegada nesse mundo. Bom, trazendo um pouco do nosso modelo, eu acho que uma das essências da nossa própria operação é que, no final do dia, eu costumo dizer dentro da companhia que a gente vende tempo. Então, quando você passa a vender tempo, você não precisa pegar um carro e ir até o supermercado para poder fazer a compra de um determinado produto ou mesmo buscar uma conveniência. Então, só com essa própria agenda, você já consegue ter um benefício mútuo quando a gente pensa em ESG. E aí tem uma outra perspectiva que eu gosto de trazer do nosso modelo de negócio, que é para quem vai investir nesse modelo. Então, quem pensa em investir, e 98% dos nossos franqueados começam empreendendo pela primeira vez com a Honest, e 90% tem uma atividade econômica principal, a gente sabe que, inevitavelmente, eles vão começar a desenvolver esse negócio e, muito provavelmente, vai se tornar o negócio principal deles. Isso acho que é algo que a gente sempre gosta de trazer à tona, porque muda muito a realidade de vida dessas pessoas como um todo. E um modelo desse que é mais enxuto, você consegue preservar muitos desperdícios dentro do modelo que você teria aí de um varejo tradicional, que para a gente é super importante. Excelente. Legal. Lavô. Bom, é o meu tema preferido, né? A sustentabilidade, a Lavô nasceu a partir disso, né? Então, a Lavô, ela iniciou dentro de um container, né? Que a nossa ideia era retirar o container, né? Que ia ser descartado, né? Porque o container tem uma vida útil, né? E em vez dele ser descartado, ele ser transformado numa loja, né? Enfim, nasceu a partir disso. Com isso, a gente também a gente consegue aí ter uma economia de água enorme, né? Então, assim, em casa a gente gasta em torno de 190 litros de água, né? Para lavar a mesma quantidade que a gente lava na Lavô, com 56 litros. Energia elétrica, a gente gasta em casa 9 kW, né? Na Lavô a gente gasta 2 kW. Então, assim, é uma economia muito grande de água, de energia e tudo isso, né, que o negócio traz, né? Atrelado a isso, e
carregando essa bandeira com muito afinco, até eu recomendo isso para todos os empreendedores, todos os franqueadores que estão aqui assistindo a gente, nós temos o selo Eu Reciclo, né? Então a gente faz a compensação de todo o lixo produzido em todas as unidades, através das cooperativas de catadores e tudo mais, né? Isso aí é um negócio muito bacana, é um negócio que tem um custo barato para ser implantado, não é difícil, e também ele ajuda na imagem da própria empresa, né? Porque ter esse selo Eu Reciclo é muito importante, né? E eu acho que isso é uma não só, existe outras metodologias, existe outras coisas que todos nós podemos fazer para que a gente realmente transforme os nossos negócios em negócios mais sustentáveis, né? E com isso, como eu falei no início, né, nós fizemos aí parcerias com empresas de energia fotovoltaica, né, no qual a gente dá aí a opção para o nosso franqueado utilizar fontes renováveis para suprir aí a energia das unidades, né? Eu acho que é bem isso, né? Acho que a gente tem que pensar muito bem nisso, porque nós temos franqueados que, inclusive, nos procuraram e aderiram a Lavô e não aos concorrentes por conta dessa nossa bandeira ser muito bem fixada, né? Então, acho que isso também reflete no próprio franqueado, né? No próprio candidato, né? Que eu acho que as pessoas realmente têm que procurar negócios que tenham essa pegada sustentável e que, enfim, né? A gente ajude aí o planeta a respirar um pouco melhor, né? Eu acho que tem que, independente do negócio, eu acho que tem que ter algo desse tipo, sim, com certeza. Ótimo. Eu vou cruzar alguns assuntos que nós falamos e tem um que é polêmico nesse nosso mercado, do mercado de vocês de autoatendimento, principalmente quando liga, inclusive, com a sustentabilidade, que é a geração de empregos. Vocês são possivelmente muito atacados injustamente por acreditarem que o mercado autônomo não gera empregos. Pelo contrário, tem uma gama de novos empregos sendo gerados no back-office e em outros parceiros. Precisa explanar assim, um pouco disso para a gente quebrar um pouco esse mito que foi desenvolvido. Acho que esse é um assunto que os dois aqui acabam sendo um pouco atacados por liderar um processo de autoatendimento como um todo. Mas o que a gente acredita, né? Sempre que a gente abre uma nova loja, a gente, de maneira colateral, acaba expandindo outras oportunidades para outras pessoas, né? A gente está comprando mais produto, né? A gente não pode esquecer disso. Tem um franqueado que, de repente, não comprou um carro e vai precisar comprar um carro para fazer esse abastecimento. Então, está gerando um movimento para uma montadora que está comprando peças para poder construir esse carro, que esse cara vai usar para um determinado abastecimento. A gente tem um distribuidor local que, de repente, vai fazer o atendimento. Às vezes, um produtor pequeno de um determinado produto dentro de uma região, que ele vende um determinado produto. E, de novo, a gente vai desenvolver localmente ele. Então, a gente sempre tem um olhar que, quando a gente abre uma nova loja, traz um novo franqueado para o nosso negócio, não é que a gente está diminuindo uma posição de trabalho, a gente está potencializando várias outras e sustentando elas, porque às vezes a gente fala, a gente só está tirando, não, a gente está sustentando várias delas. É que nem falar que inteligência artificial vai derrubar todas as profissões, obviamente podem substituir algumas, mas eu acredito que tem o potencial de gerar muito mais oportunidade do que o contrário. Então é a forma como eu olho o modelo de negócios autônomo. De novo, o modelo de negócio autônomo, no caso da Honest Market Brasil, a venda nossa ela é autônoma, mas existe todo um back-office por trás para que isso possa funcionar. Obviamente, vai ser muito mais fácil operar um modelo de negócio desse, porque ele é muito mais enxuto, ele é muito mais inteligente, embarca tecnologia, mas tem um quesito que a gente vai gerando oportunidade para toda uma cadeia que, ou seja, acaba acontecendo quando a nossa expansão ela decorre de maneira eficiente. Ótimo. Eu acho que realmente é um tema que sempre nos perguntam, né? Existem alguns ataques, mas nada muito deselegante, vamos falar assim, né? Mas eu acredito que sim, né? Eu acho que a partir do momento que você abre uma unidade, né, um conjunto de unidades, você gera aí vários empregos indiretamente, né? Então, vou dar o exemplo da Lavô. Então, o nosso fornecedor homologado de instalações, ele era um time, ele mais 3 pessoas. Hoje, eles são 4 times, então hoje ele já tem 22 funcionários para atender a nossa rede.
a rede de técnicos autorizados, né? Eles eram, na época, acho que eram 20, 25 técnicos. Hoje são quase 90 técnicos no Brasil inteiro. Então a gente tem aí vários e outros empregos sendo gerados indiretamente, né? E é aquilo, né? O franqueado compra o sabão, ele compra o amaciante, ele está montando a unidade, ele precisa de produto de limpeza, ele muitas vezes tem que contratar uma equipe de limpeza para limpar as lojas diariamente, dependendo se o franqueado tem mais de uma unidade. Muitos franqueados, né, fazem isso, né? Então existe inúmeros empregos gerados aí indiretamente, né? Então é mito isso. Não é porque não tem funcionário, desculpa, não é porque não tem funcionário que não gera emprego, né? E tem uma coisa interessante, né? A gente está olhando sobre a perspectiva do funcionário, né? Mas olha como a solução da Lavô, da Honest, apoia e ajuda o consumidor, e não tinha esse movimento antes. Então, acho que essa perspectiva também é interessante, né? Sempre quando você traz algo que vai disruptar o mercado de certa forma, às vezes a gente sempre olha para quem a gente... É que nem, às vezes, uma demissão de um grupo de pessoas. Às vezes as pessoas estão olhando só aquela demissão em aquele grupo, mas quem são as pessoas que ficaram? E essa decisão vai se privilegiar para o negócio crescer com muito mais velocidade. Então, olhar também esses novos consumidores e a dor que a gente está conseguindo resolver de um mercado que é super pujante, que precisa ter uma solução mais inteligente, mais eficiente, mais sustentável, principalmente. Ótimo. Contem comigo para desmistificar esse mito legal, aí que foi criado. Uhum. Nós vamos começar agora para afunilar. Eu queria que vocês agora me inspirassem como franqueador, os mais de 1.300, 1.500 franqueadores associados que a gente tem na ABF. Eu queria que vocês nos dessem uma aula agora sobre a estrutura da franqueadora de vocês, que eu conheço, que são bem diferentes, com bastante insight interessante. A estrutura da franqueadora e suporte que vocês oferecem aos franqueados. Excelente ponto, Rodrigo. Assim, por ter operado 80 lojas próprias, assim, eu tive uma estrutura para sustentar 80 lojas. Então ficou muito claro para mim o que eu precisaria ter de estrutura para conseguir atender uma expansão muito grande antes de simplesmente começar a fazer uma expansão de franquia. Então acho que esse é um ponto importante. Se você está operando, às vezes, uma rede com 10, 15 lojas e pensa em fazer uma expansão, ou se você não tem um modelo de negócio ainda, ou está validando esse modelo de negócio, é super importante, e aí é muito a minha visão, a minha recomendação, de você conseguir operar por um período, validar esse modelo tanto do aspecto econômico, financeiro, como operacional, para aí sim você seguir por uma expansão. Então acho que esse é um primeiro ponto que eu queria trazer aqui. E aí, como que a gente pensou a nossa própria estrutura? 98% dos franqueados da Honest estão empreendendo pela primeira vez. Então, antes de ser franquia, a gente é uma empresa de educação, de capacitar. E a gente conta muito com o apoio da ABF para nos ajudar também nessa trajetória. Mas, assim, esse processo de capacitação vai se dar de várias formas. Então, a gente tem hoje um núcleo dentro da companhia que só olha educação e treinamento para o nosso franqueado nas várias jornadas que ele tem dentro da companhia. Para se ter ideia, até treinamento de mentalidade a gente tem para o nosso próprio franqueado. Ele acabou de entrar, ele não é um empreendedor, ele precisa entender quais são essas características que ele passa a assumir de ser um empreendedor, depois se transformar no empresário. Então a gente vai levando ele por várias jornadas. E aí, qual que é essa estrutura dentro da própria franqueadora? Como a gente abre uma loja, a gente tem um time de consultoria de implantação. Então, o processo completo, todo o checklist para abrir uma loja, ele se dá e ele é acompanhado por um consultor de implantação. Depois da implantação, a gente sabe que o desafio do franqueado é diferente. É rentabilizar essa loja, fazê-la faturar mais, aumentar o nível de satisfação e deixar uma margem mais significativa. E aí entra a figura do consultor de campo, que é a pessoa, né, a figura dentro da franqueadora que vai olhar no detalhe mix de produto, vai olhar o CMV, vai olhar a margem, vai olhar quais são as promoções que ele está fazendo dentro da loja. Então é um consultor que assiste e acompanha mensalmente esse franqueado. E a gente, dentro da companhia, a gente carteiriza isso. Então, se você é um franqueador e tem essa estrutura, você pode selecionar, depende do tamanho do negócio e da complexidade, mas ter lá um consultor para 40 lojas, para que seja 10 franqueados, para que ele realmente consiga acompanhar. E um elemento importante, a gente não tem loja própria, que é justamente para não concorrer com o nosso franqueado. Então, a gente entendeu que ter uma estrutura de capacitação
continuada que nunca acaba dentro da franquia é o que vai levar à sustentabilidade do nosso negócio. Então, é um pouco de maneira mais breve aqui como que é a nossa estrutura e como que a gente assiste o nosso franqueado. Obviamente a gente tem uma área de apoio de projetos dentro da companhia, então os projetos arquitetônicos das lojas são feitos pela própria franquia. A gente tem um time de parcerias que ajuda a encontrar esses pontos de venda, que é um dos maiores desafios dentro do nosso modelo de negócio. Tudo para que o processo do franqueado diminua a fricção, que seja mais leve, mais íntegro possível e mais transparente possível. Então essa foi a forma que a gente entendeu que tem funcionado, mas assim, a gente tem bastante coisa para fazer ainda. Muito bom. E eu conheci aqui com o Ângelo, na Lavô, uma consultoria, uma estrutura de uma franqueadora, uma consultoria muito inspirada talvez em organizações exponenciais, num modelo diferente. Queria que você contasse a sua experiência, a tua estrutura. Sim. O nosso processo hoje, né, eu apostei muito na terceirização, né, o que eu faço até hoje, né. Então hoje a Lavô, ela não tem nenhum funcionário. Então, assim, quando eu falo isso, todo mundo, como assim não tem nenhum funcionário? Uma franqueadora autônoma. Uma franqueadora autônoma. É basicamente isso, né? Então, todos os nossos processos estão terceirizados, desde a implantação até a parte de suporte e tudo aí que, né, nós franqueadores já sabemos de cor e salteado, né? Então, o que isso contribui, né? Primeiro, na diminuição de custos, né? Então, assim, eu não tenho uma sede, né? Eu não tenho uma grande empresa onde você vai lá e tá todo mundo. Não, eu não tenho isso, né? Até porque é um custo muito grande, né? No meu setor, as entradas as entradas são poucas, né? É basicamente o royalty, né? Então eu tive que pensar muito sobre isso, né? Outras franqueadoras têm outras fontes de entradas ali, né? De receitas, né? A lavanderia self-service já não tem isso. Então tem que ser pensado isso desde o início, né? Então eu apostei na terceirização. E o que eu ganhei com isso? Na parte de implantação, a empresa que faz o nosso processo de implantação, eles fazem de outras franqueadoras. Então o que isso traz de bom pra gente? Experiência, know-how, né? Às vezes tem alguma situação que acontece, que deixou de acontecer com a gente, porque já aconteceu em outra franqueadora e nós absorvemos esse know-how, né? De uma coisa que já teve uma antecipação, né? Então isso pra gente isso é muito bacana dentro de projeto, né? Projeto é uma caixinha de surpresas, né? Então, assim, você tem ali, parece que é tudo igual a lavanderia, né? 3 máquinas no meio, balcão e longarina, mas não é. Assim como outros negócios, né? Então, cada projeto tem sua particularidade. Então, a terceirização ajudou muito a gente nisso, né? Depois, a jornada do franqueado dentro da franqueadora, né? A gente conta com a Sults, inclusive, né? Que é o patrocinador aqui, né? Que nos ajuda muito, que dá um suporte muito bom pra gente, né? Não porque eles são patrocinadores, mas é porque se não fosse, eu estaria falando aqui de qualquer maneira da Sults, né? É uma grande plataforma que ajuda muito a gente, inclusive, diminuir custos, né? E que me ajudou muito nesse processo de terceirização, inclusive. Então, por exemplo, a gente tem os encontros mensais com os franqueados, onde a gente traz temas diversos, cada mês, cada bimestre, a gente traz um palestrante, alguém para falar de algum tema específico. A gente grava aquilo e deixa dentro da universidade corporativa. Então a gente já gera um conteúdo ali para o franqueado que acabou de entrar, né? Também ter acesso a esse conteúdo que também vai ser de importância para ele, né? Então, eu acho que esses processos, né, de terceirização, eles nos ajudaram muito e a parte de suporte ao franqueado, ela conta muito com esses parceiros, né? Onde eles, através também de cada um dentro da tua área ali, né? Suporte do sistema, suporte da parte técnica, né? Cada um ali tem a sua obrigação, né? E a sua ali, cooperação junto ao franqueado, né? Então, eu acredito que dentro desse ecossistema, desse esquema terceirizado que eu criei, né? Que todo mundo, inclusive, acha uma loucura, né? De repente eu falo que não tem funcionário, o pessoal estranha, né? Mas funciona muito bem e é uma recomendação minha aí para os amigos. Ótimo. Eu acho que muitas coisas dá para terceirizar, muitas coisas dá para você diminuir custo e continuar sendo eficiente. Muito bom. Essa é a ideia, inspirar, ensinar os outros franqueadores e franqueados. Exato. Pessoal, nós vamos caminhar agora para o final e aí eu vou deixar 2 perguntas já com as considerações finais de vocês. Mas primeiro agradecer demais, eu aprendi demais com vocês e vou querer conhecer um pouco mais em detalhes para trazer aqui para a BF esse conhecimento. Fala um pouco sobre o modelo então de franquias e aí vamos imaginar que já tem empreendedores aqui também nos assistindo.
um pouco só do investimento, das informações principais do modelo de franquias, e aí engata com o desafio, de uma forma muito breve, os desafios principais. Bom, Honest Market Brasil, né, uma rede de mini mercados 100% autônomos. Hoje o investimento é a partir de R$50 mil, onde já contempla o valor de taxa de franquia e o investimento para a abertura de uma primeira loja para um condomínio de até 220 apartamentos ou uma empresa com até 300 colaboradores. A gente não cobra taxa de franquia adicional, isso é uma coisa muito legal. Então você vai pagar uma única vez e você vai conseguir abrir quantas lojas você quiser, 10, 20, 30, 50 lojas. O único investimento adicional que você vai fazer é da própria estrutura. Você vai trabalhar basicamente com uma margem líquida de 20% a 22% na última linha. Então, a última linha da planilha vai deixar aí de 20% a 22% para você nessa operação. E aí, se quiser saber um pouquinho mais, é só acompanhar a gente nas redes sociais lá. E aí, falando um pouco de desafio do nosso modelo de negócio, a gente estava fazendo um panorama, né? O mercado de mini mercados, né? O segmento de mini mercados nos Estados Unidos chega hoje próximo de 55 mil a 60 mil unidades de mercados autônomos operando nos Estados Unidos. Brasil, a gente está hoje perto de 22 mil. Então, e a gente tem mais de 460 mil condomínios e mais de 2 milhões de empresas que a gente poderia endereçar esse modelo de negócio. Então, a gente está arranhando a superfície com esse modelo de negócio. Então, o nosso desafio está muito numa expansão, mas não uma expansão especificamente só para a venda de franquia, uma expansão para a abertura de loja. Hoje a gente foca muito no multifranqueado. Para mim é muito mais importante ter, vou dar um exemplo aqui, 1.000 franqueados e cada um com 5 lojas cada um deles, e a gente alcançar a marca de 5 mil unidades que a gente tem até 2030, porque a gente entende que é mais gente ganhando, é menos gente ganhando mais dinheiro. Então essa equação para a gente é a mais adequada. Então o desafio maior agora que a gente tem como companhia é realmente fazer uma expansão em número de abertura de lojas. A gente deve acabar esse ano aí com algo próximo de 850 a 900 lojas. A gente está hoje com 520 lojas em operação. Excelente. Obrigado, Murilo. Obrigado a Aprendi vocês. muito com você. Ângelo. Legal. Bom, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com todo mundo. Bom, a Lavô, hoje nós somos a maior rede de lavanderia self-service do país, né? Com mais de 600 unidades. O ano que vem estaremos no top 50 da BF, com certeza, né? Com essa quantidade de unidades, né? A gente abre uma loja a cada 30 horas, nós estamos presentes em todos os estados brasileiros e em praticamente todas as cidades acima de 200 mil habitantes, né? Enfim, a Lavô ela não tem limite, agora a gente também vai começar a parte da expansão internacional e vamos levar esse nosso cheirinho roxo aí pro mundo todo, né? A gente até brinca, né? Que a Lavô é a roxinha mais amada do país, né? Porque a gente tem o roxo na nossa essência, né? Bom, o investimento médio é de R$250 mil para começar uma unidade. Nós temos 3 modelos de negócio, né? Que são as lojas em salas comerciais, as lojas em modulares, né? Containers modulares, né? E também a opção em condomínios, né? Onde a gente começou a atuar muito forte agora, né? Então, o franqueado aí tem toda a liberdade para, enfim, né, muita liberdade dentro do negócio para poder fazer aí a gestão de uma maneira muito fácil, muito simplificada, né, e nos ajudar a levar essa bandeira da sustentabilidade e cumprir o nosso objetivo, né, que é levar o serviço de lavar e secar roupas com dignidade para toda a população brasileira, né. Então eu convido aí todo mundo para vir fazer parte desse universo, vai ser um prazer e a Lavô está cumprindo o seu objetivo aí muito bem, com a ajuda da BF, de todos os outros aí que participam dentro desse processo com a gente. Muito obrigado. Obrigado você, Ângelo. A gente está falando de um mercado de autoatendimento que já está tendo um grande destaque no ranking de microfranquias. Aí quando vocês colocam esses desafios, possivelmente cada vez com maior destaque. Desejo que as redes se perpetuem com os franqueados. Quando eu falo da BF, também aproveitar, reforçar alguns eventos nossos que a gente tem tem todos os anos, mas a gente tem a BF Expo, maior feira de franquias do mundo, acontece agora em junho, em São Paulo. Estaremos lá. Ótimo. Junto o Franchising Summit, que é, quando a gente fala de educação, não há evento melhor aqui em São Paulo para desenvolvimento das equipes franqueadoras, então aproveitem o Franchising Summit, está com uma agenda espetacular, e a nossa convenção em outubro na Bahia, lá em Comandatuba, que dá sempre uma
um saborzinho de quero mais, né? São poucos dias, né? Para a gente curtir e aproveitar. Vamos estar lá perto, hein? A nossa convenção vai ser em agosto, na Costa do Sauípe. Então já fica por lá que o Pedro, a gente encontra boa parte do sistema de franchising. Eu quero, antes de encerrar aqui, fazer sempre a lembrança de que esse podcast, inclusive como o Ângelo acabou destacando, ele é um patrocínio da Sults, que é a plataforma que oferece diversos recursos para franqueadoras, para a gestão das redes de uma forma geral, para suas franquias e filiais, com mais de 25 módulos integrados na plataforma. Então é muito importante que você conheça os nossos patrocinadores e que possa incentivar. Eu deixo aqui de novo meu agradecimento à ABF por proporcionar o podcast Fala Franchising para o sistema de franquias e ao Ângelo e ao Murilo por terem trazido esse ensinamento para nós, compartilhado a experiência. Agradeço demais. Deixo meu tchau aqui, fiquem com Deus, até o próximo.